Olá, gente amiga, muito bom dia! Segunda-feira, 31 de março, último dia do mês, o último debate do mês. Obrigado você pela sintonia, a melodia. Pois é, hoje é dia da saúde e nutrição, dia também da integração nacional, são as datas aí deste 31 de março. Estamos juntos? Lembrando que o nosso aplicativo está no nosso site lá para você baixar o link, tá bom? Vai lá, tem um banner lá, grande lá, para você clicar lá e baixar o nosso aplicativo para as principais plataformas, inclusive agora até para o Windows, tá? Então, e também para o Mac, viu? Até o Mac. Então, então não tem desculpa agora para você não baixar o app da Melodia, tá bom? Muito bem. Recebo na manhã desta segunda-feira o professor Eliel Henrique. Bom dia, Eliel. Bom dia, pastor Gila. Bom dia, demais pastores. Hoje mais um debate, mais uma honra aqui, né, de estar aqui e aprender também, né? Muito bem, conosco também o pastor Valverde, Igreja Batista El Chamar. Bom dia, pastor. Bom dia, meus nobres e ilustres ouvintes da Rádio Melodia, meus queridos e ilustres pastores aqui da mesa. E, meu nobre, você vai estar onde quarta-feira mesmo? Bom, bem lembrado, viu, pastor? Eu esqueci, eu não sei onde Quarta-feira, às 7h30 da noite, na Igreja El Chamar, ali falando um pouquinho sobre missão. E que tema é esse, pastor? Qual é o tema? Afinal, missões para quê? Se você tem curiosidade, corre lá, hein? Isso aí. É um podcast que nós vamos fazer lá, uma entrevista, e o nosso amigo professor Eliel vai ser o convidado para estar com a gente lá na Igreja Batista El Chamar. Muito bem. Conosco também o pastor Jailson Luz, Igreja Tabernáculo da Fé. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilael, professor Henrique, pastor Valverde. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Melodia. E nós estamos ali na rua Laudionor Brasil, 286, primeiro andar, Baixo São Vicente. Oi, meu nome, dá licença, por favor, pode repetir o endereço, porque ficou assim meio confuso, aí eu quero... Obrigado. Rua Laudionor Brasil. Laudionor Brasil. 286, primeiro andar, primeiro piso, aqui no Baixo São Vicente. Ali próximo à antiga Cambuí, que hoje é Hyundai. Vamos então iniciar o debate orando. Vamos falar com o nosso Pai que está no céu. Pode ir compartilhando o nosso vídeo aí, porque o tema hoje é muito interessante, viu? O tema hoje vai tocar num ponto sensível, né? Que muitas pessoas estão envolvidas e a gente vai trazer esse tema à luz da Bíblia. Vou pedir ao pastor Jailson Luz que apresente este debate ao Senhor em oração. Querido Deus e Pai, na pessoa gloriosa, sublime, eterna de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos pela oportunidade de ver um novo dia e de ver o sol brilhar outra vez. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos para debatermos assuntos concernentes à causa e aquilo que venha de fato contribuir para o bem de todos aqueles que estão empenhados, engajados nesta grande estrada em direção ao novo mundo, ao novo céu e à nova terra. Nos ajude, ilumine-nos e nos faça instrumentos pelos quais o teu reino venha a ser enaltecido e que as pessoas sejam ajudadas e abençoadas. É a nossa oração no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, e que seja, Senhor, exaltado o teu nome, e não o nosso ego, a nossa vaidade pessoal, mas que seja, sim, Pai, o teu Espírito nos iluminando e nos ajudando para levar o que há de melhor da tua palavra, do teu reino, para toda a nossa gente que nos acompanha. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, vamos então ao caso comum, abrindo aspas aqui. Aprendi que a obediência gera bênção. Mas infelizmente não é isso que está acontecendo na minha vida. Namorei, noivei e casei dentro dos princípios do Senhor, mas já na lua de mel percebi que algo estava errado. O tempo passou, me trazendo amargura, frustração e há pouco tempo a descoberta de que meu marido é viciado em pornografia. Apesar das inúmeras conversas e promessas de mudança, nada muda. Fecha aspas. O que
que fazer quando a pornografia está destruindo o nosso casamento? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Uma coisa notável, professor Eliel, é que a pornografia hoje ela está muito mais acessível que algumas décadas atrás, né? A gente, quando entrava, por exemplo, antigamente numa locadora de vídeo VHS, tinha uma parte lá que era de conteúdo adulto, então as pessoas entravam ali e já sabia, né? Quem ia ali era só o adulto. E muita gente não ia pelo constrangimento, né? Que era, né? As pessoas viam naquela parte já sabia. Tinha também as revistas, né? Adultas, né? Mas hoje tudo isso acabou. Agora, um clique. Agora está num clique ao alcance de quem quiser. Ficou mais fácil, essa facilidade ela acabou pescando mais pessoas. Como é que ficou? Como é que está essa história hoje, professor Eliel? Perfeito. Como o pastor Gila veio com algo que já estava na minha mente, né, que era a parte histórica, porque para a gente entender o mal, a gente também tem que entender sua origem. E a pornografia, ela é algo agora famoso e, infelizmente, um mal que está atingindo principalmente os cristãos por causa da internet. Mas quando você vai lá para trás, já trazendo a Bíblia, né? Já começando pela Bíblia, a gente vê como era essa troca do amor para a erotização, né? Como que a Bíblia já vem batendo sobre isso. Essa troca que normalmente a gente vai falar sobre as relações naturais e como é que vai ser trocado algumas coisas. Mas é interessante, como o pastor citou, ali na década de 60 para 70 vai ter uns nomes que vão surgir, né, como Marquês de Sade, é de onde vem a palavra sadismo. É um cara que faz um movimento muito louco de começar a desenhar mulheres nuas, né? Ele desenha e aí vai publicando e aquilo se tornou um pouquinho normal. E é interessante que a esposa dele é a primeira feminista. Depois de um tempo, ela que vai dar início ali ao movimento feminista no na década de 80 para frente, né? Só que qual é o meu ponto? A Bíblia ela já vem batendo na tecla a questão do amor. O que é o amor, né? O que é uma paixão, o que é tentação. Ela já vem pautando isso. E com o advento da internet, ficou difícil separar. Hoje tudo é sexual. Tudo, qualquer coisa é sexual. Às vezes uma piada tem cunho sexual. Às vezes um livro que não é sobre sexo, ele vai ter cunho sexual. E até um detalhe que esse dia eu estava até discutindo com a esposa, a gente estava trocando ideia com algumas pessoas, como que tá difícil até em filme básico, coisas que não tinha nada de cunho sexual, hoje tem um fundo. E a isso o casal também não é ensinado. Às vezes a gente vai falar de pornografia, eu vou até abrir esse adendo para os pastores, a gente vai falar de pornografia, aquele que é acessado aqui, ó, pornografia, colocar a palavra, né, pornografia. Mas hoje, se você sempre para assistir um filme, qualquer que seja, pode ser de comédia, vai ter ali uma cena de sexo, né? E isso é sutil. Não, mas não estou assistindo. Não estou assistindo pornografia. Eu já vi casais que eu e minha esposa até aconselham e falam assim, não, mas somos casados. Ver a cena de sexo é o que a gente pratica. Mas não entende aonde que está o alvo daquela cena. Sim. O que quer produzir, né? Então, só para a gente abrir aqui, né? A pornografia, ela vai muito além de você digitar especificamente no Google. Mas ela é todo um sistema de erotização. Um sistema de dizer assim, dá nada não. Não, o importante é o sexo. Como? Deixa quieto. Então a pornografia, agora digitalmente, ela não quer só passar aquilo do Google, mas é mostrar que em tudo o sexo está presente. Então, como que é triste, né? Ver algo que foi criado por Deus, é só ver lá em Gênesis, do 1, capítulo 1, 27 em diante, e você vê que é criação divina, e depois ver como é que foi tirado, né? Algo tão normal. Muito bem. Mas assim, com isso, pastor Valverde, com toda essa facilidade da pornografia, e dizer também que hoje ela pode estar na palma da mão, né? Isso trouxe e tem trazido muita desgraça no meio da família. Eu tenho dificuldades quando a gente vai culpar a tecnologia, porque a tecnologia está aí, ela está para o mal e está para o bem, né? Quem é que vai determinar esse uso, né?
o próprio ser humano. Mas o fato é que de um tempo para cá nós temos visto vários relatos de desgraças, de desmontes de família devido à pornografia. E aí, pastor Valverde, qual é a palavra que a gente traz hoje para as pessoas que vivem essa situação? Ô, meu querido, eu gostei das duas observações, né? A dele de trazer a contextualização histórica, né? E a sua de falar que está na palma da mão. Porque quando uma coisa está na nossa palma, na palma da nossa mão, a nossa cabeça vai dizer se a gente vai jogar aquilo para o lado de fora ou se vai trazer para dentro do coração. Sim. O problema é que deixou de estar na palma da mão e está agora na mente do homem, entendeu? E você não tem como desfazer quando entra na mente do homem. Voltando um pouquinho no que ele falou dos contextos históricos, eu adorei isso, é assim, se a gente pegar toda a palavra de Deus, ela bate de frente contra isso. Ela vai literalmente contra os princípios desse amor, dessa forma de amor. E no Ocidente, ele é muito fácil de ser misturado com o amor ágape, né, e com o amor filos, sim, por causa dessa facilidade linguística que nós temos de trazer tudo para um contexto só. Amor, a expressão amor são várias palavras, no grego, no aramaico, no hebraico. Você tem o amor eros, que é um diferente de tudo. Você tem o amor ágape e o amor filos, né? Eu não posso olhar para a irmã da minha igreja com amor filos e desenvolver por ela o amor eros. E nem tampouco eu posso sacrificar o amor ágape em função do eros, porque o ágape é sacrificial. E o amor fraterno, o filos, né? É o amor fraterno, o amor de selo, filantropia, de coleção de amizades, de relacionamento. Campo, né? Então, é difícil para o homem ocidental, com essa cultura que nós temos tão desfragmentada, tão relativista, você separar isso. Eu quero lembrar um pouco antes, eu vou até visitar um pouco lá a história do Império, né? E vou lembrar de Calígula, né? E das festas ao rei Baco, né? Dionísio, né? Dionísio e Baco é a mesma pessoa, no sincretismo. Bacana. Não é só bacana, não. Vou chegar lá. O Dionísio e Baco, ele é o mesmo Deus, né? Que tem um sincretismo religioso. Os romanos chamam de Dionísio e os gregos da mitologia grega chamam de Baco. As festas que eles faziam é o deus da luxúria e do prazer e da bebida. Então ele pegava o vinho, né, e as pessoas embriagadas podiam fazer o que quisessem, porque o vinho era o deus, o vinho era a legalização constitucional de tudo aquilo que eles praticavam. E essas festas que eram dadas por Calígula era chamada verdadeiramente ao deus Baco de bacanais. Então aí por aí não preciso nem comentar mais nada. Então essa questão estrutural veio muito tempo. Gostei muito dessa lembrança desses livrinhos, desses desenhos animados, que era assim mesmo. Esses desenhos animados, esses desenhos, né? Esses desenhos que eram feitos eram a qualquer luxo dos meninos dos anos 60, 70. E diga-se de passagem, eu fui menino dos anos 60, 70. É claro que eu tive acesso a isso. Ninguém aqui é hipócrita, né? Eu tive acesso a essas coisas. Isso realmente criava um estágio de letargia e de sensação de prazer no cérebro dos meninos, que é uma coisa impressionante, você está entendendo? A gente tem que admitir, por falta de maturidade, por falta de conhecimento e principalmente falta de costume, né? E hoje em dia, antigamente essas questões da visão do homem para a mulher, e isso na sociedade se implica, se a gente lê o livro A Pata da Gazela, de José de Alencar, né? Você vai ver que todo o fascínio dele era por ver tornozelo de uma mulher, né? Imaginar que aquela musa preciosa era aquela que é a dona daquela coisa perfeita, quando na verdade era a irmã dela. Então, olha o que acontecia. A erotização, que não era ainda essa coisa divulgada como é hoje. E quando você vê que passa pelas revistas, você vai lembrar também da pornô chanchada, que era uma série de filmes que eram feitos nos anos 60 e 70, e depois mais divulgados nos anos 80. E ali eu estava até comentando com a Mari essa semana, que tinha uma musa aí, uma modelo que era muito famosa pelo seu corpo, pelo seu físico. Ela fazia o comercial da Sardinha 88, e o nome dela era Deli Fátima. E por que eu estou citando ela? Porque ela foi a protagonista, né, a atriz principal de um filme chamado História que Nossas Babás Não Contavam. Que filme era esse? Era um filme que apresentava uma Branca de Neve bem sensual,
e os 7 anões bem, bem levadinhos, né? E as histórias contam em torno disso. Era uma história infantil que eles pegam e dão uma erotizada na história infantil, criando uma pornô chanchada. Na cultura do homem moderno, ele passa por todos esses períodos, né? E isso fica entranhado dentro de outros conceitos. Agora, o que é interessante é que você, aí para tratar disso, você tem que buscar a raiz, é disso que eu estou falando. Porque, assim, Entendendo. todas as coisas que nós praticamos, benção pai, benção mãe, o respeito, a sinalização de trânsito, se eu cometer um crime, eu vou preso, se eu não cometer, eu não sou preso. Algumas legislações, aqui, algumas coisas que eu pratico no Brasil é um crime. Em outros países não seria, mas se eu beber um copo de cerveja no Oriente Médio, né, no lugar muçulmano, eu vou ser preso. E se alguém levar uma maconha para alguns outros países, vai ser condenado à morte, mas aqui no Brasil não. Essas diferenças culturais está intrinsecamente ligado à história da antropologia daquele povo. E o nosso povo, a história do nosso povo é pegar esses costumes, por isso que eu citei o passado, por causa dessa cultura ocidental, né? Desfragmentar ela e relativizar ela, e hoje em dia isso é tudo normal. Antigamente você vê um tornozelo de uma menina, era complicado. Hoje você vê o corpo dela todinho na televisão, no Instagram, na internet. Essa semana você estava falando de umas crianças com 14, 12 anos, que é um professor falando, essas meninas estão divulgando uma imagem do corpo dela todinho para os meninos e fica tudo normal, entendeu? Se acha estranho, né? Pois é, então nós acostumamos isso e aí o que nós fazemos? Continua sendo o problema dessas coisas, de todos os vícios e costumes estarem dentro da igreja, é porque as lideranças não separam a igreja do mundo e deixa acontecer isso dentro da igreja para não perder seus membros e tentar tratar numa base, meu irmão, por favor, não sei. Isso não resolve. Ou nós somos excluídos e somos um povo santo e separado para Deus, ou nós estamos de acordo com o mundo. E a gente não tem ainda nós, a maioria das igrejas que crescem muito, elas não sabem como tratar desse assunto por um simples motivo. Não quer perder o dízimo de oferta e seus membros. Perfeito. Muito bem. 11 horas e 27 minutos. Vamos dizer, pastor Jailson, que a pornografia também é uma indústria. Sim. Que fatura bilhões, né? E isso, para que ela fature, ela precisa ser divulgada, ela precisa de um marketing, enfim. Inclusive, falando em marketing, recentemente, de um tempo para cá, houve até uma mudança, né, no termo prostituição. Já não se chama mais prostituição, agora é job. Né? Então, a ideia é você tirar esse nome, prostituição, que é pejorativo, mudar para que ele possa ser mais aceito, né? É uma estratégia de marketing que deu certo. Até se tornar comum. Né? Inclusive, o vencedor do Oscar agora foi um filme que tratou sobre o tema. Né? Enfim, e aí agora você tem as meninas que estão envolvidas nisso, que já não tem mais vergonha, porque o nome já não é mais prostituição, agora é job. E aí agora, enfim, muitas estão faturando, né, milhões, muitas meninas novas faturando milhões, sem precisar estar expostas numa casa de prostituição, enfim, né, nas ruas, como antigamente. Elas estão, pastor, diante de uma câmera, num site na internet, né, criando material, conteúdo pornográfico. E aí, muitas também têm sido tentadas, né, a esse mundo que rende muito dinheiro, enfim. E a pornografia, como indústria, também se tornou poderosa. A gente vai acompanhando, como já foi colocado aí pelos colegas que me antecederam, as origens até chegar aonde tem chegado, né? Agora é incrível, né, que quando a propaganda vai falar de um alimento, tem que aparecer uma mulher nua. O que tem a ver? Ou semi-nua. Que mundo complicado.
maluco, né, que nós estamos vivendo. E o grande problema é que essas coisas, elas sorrateiramente, elas vão se legalizando de uma certa forma, né, e vai entrando, infiltrando, que está em cima dos púlpitos. O grande agravante é esse. Está em cima das tribunas. Mulheres vestidas calças legs, em cima de uma tribuna para cantar, para expressar essa divindade que nós chegamos. O que está acontecendo com a mente do ser humano? Uma sensualização. Sensualização em massa, companheiro. Quase todos os lugares. lugares. Que se está lá no site, se está nas redes sociais, é claro que está acessível até a crianças, que é o grande agravante também. Gente, na realidade, é tão grave, pastor Val e professor Gilael e ouvintes, que é de deixar a gente em desespero, porque todas as portas foram escancaradas. Não tem mais porteiras, não tem mais censura. E o mundo evangélico tem entrado por esse caminho como não tem nada a ver, é assim mesmo. Mas como assim mesmo? O que tem a ver certas propagandas, certos produtos, uma mulher se aparecer lá semi-vestida e externando sensualidade, e aí a coisa vai se alastrando, a cobiça. Aí vamos para Jesus, não é certo? Se você olhar para uma mulher e cobiçá-la no seu coração, o que aconteceu? Já está cometendo pecado. Não é verdade? E aí, a grande preocupação é que o mundo, a tecnologia chegou, o acesso a essas informações chegaram de forma que nós não preparamos o nosso povo para lidar com isso. Agora imagine uma criança com celular dentro do seu quarto, que existe isso muito. Isso é o mais natural, né? Não é? Uma criança sozinha, com a rede social aberta, sem nenhum critério para ela ter acesso a isso. Inclusive, essa semana aqui, passada na Rádio Melodia, nós falávamos aqui em off que um dos motivos que está levando a separações está ligado às redes sociais, os WhatsApps da vida e companhia, as academias, que é outra coisa absurda. Você já notou? Crescendo muito. As roupas que os ciclistas usam, homens e mulheres, elas são imorais e indecentes. Mas é mais do que normal, não é? Na nossa sociedade. O problema é que não é só na sociedade. Se for só na sociedade, você daria um desconto. Esse povo não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com santidade, com as leis morais. Mas e a igreja agora? Que fazem até apologia a certas práticas. Não é verdade? Então, aí, como é que o homem ou mulher, porque isso não é só da parte do homem, não. A questão de ver pornografia não é só da parte do maridão, não. Se tratando de casados, né? As mulheres também se enredaram por essa via, se envolveram, porque se nós não tivermos bom senso, não tivermos equilíbrio emocional, espiritual principalmente, porque hoje, quando a tela se abre, já vem alguma coisa dessa natureza. E isso é automático. Se a pessoa clicou uma vez, o que é que se entende? A inteligência artificial leva para... Exatamente. A inteligência artificial fez a leitura de que você está interessado naquele conteúdo. E se você vai acessar algo que não tem nada a ver com aquilo, vai aparecer ao lado da telinha ali como opção para criar. Agora, imagina uma criança vendo certas cenas. Agora imagina esse paizão bondoso, essa mãezona bondosa, que acha que tem que dar um celular de última geração para bebê, até porque ela vai ficar mais quietinha. Não é assim o que muitos defendem? Não, a criança, quando ela fica com o celular, ela não vai traquinar, ela vai me deixar fazer a tarefa de casa, e etc e tal. Então a coisa é muito mais grave do que a gente pensa, muito, muito sério. E tem casamento indo a pique.
Os nossos jovens estão perdendo o pudor, a santidade, a pureza, que são coisas que quase não se falam, não se prega mais nos púlpitos, né? Hoje o evangelho ele tomou rumos diferentes, a mente das pessoas voltado ao consumismo, né? Assim, ao ter o tempo todo. O capitalismo prega isso diuturnamente, e as pessoas vão perdendo o temor de Deus e a santidade. Não se fala quase em santidade mais. E onde é que nós vamos para onde? Existe céu sem santidade? Não é aquela santidade imposta, aquela imposição, aquele legalismo. Nós estamos falando desses extremos. Nós estamos falando de uma coisa sensata. Porque sem santidade não haverá céu, não haverá arrebatamento, não é certo? Eu gostaria de deixar o texto de São Mateus 6, 22, onde está escrito assim: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Então, Jesus disse que esses dias que antecediam o seu retorno para arrebatar um povo que espera nele, seriam tão difíceis e que as coisas seriam tão parecidas, enganosamente, que, se possível, enganaria até o próprio escolhido. Muitos chamados, poucos escolhidos. A grande preocupação é a igreja, agora não é nem a sociedade. Muito bem, são agora 11 horas mais 36 minutos. Nós vamos ao intervalo. Já a gente retorna. Estamos apresentando Debate Melodia. A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo, de fazer acontecer e de não fazer nada, de guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. De Marvel Studios. Wilson, obrigado por ter vindo. Chega Capitão América, Admirável Mundo Novo. Senhor, seu círculo de confiança foi comprometido. Em 13 de fevereiro, entre em um admirável mundo novo. Eu quero que você, Capitão América, me ajude a recriar os Vingadores. Trabalhe comigo, Sam. E se for uma armadilha? Capitão América, Admirável Mundo Novo. Ingressos já disponíveis. 13 de fevereiro, nos cinemas. Verifique a classificação indicativa. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. A Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina Cia,
Brasil Atacarejo, a Páscoa é recheada de ofertas, sempre com variedade para você fazer muita economia. Arroz parbolizado caçarola 1 kg 4,58. Feijão carioca padinho 1 kg 5,48. Mussarela peça ou pedaço quilo 29,80. Válidas até 2 de abril. Nesta Páscoa celebre, reúna e garanta o melhor para você e sua família no Brasil Atacarejo. Esse é mais barato, esse é nosso. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, voltamos, 11 horas e 40 minutos na Melodia. Hoje nós estamos discutindo esse tema. O que fazer quando a pornografia está destruindo o casamento? É uma realidade vivida por várias pessoas e a gente está aqui discutindo essa questão à luz da Bíblia. Mas, biblicamente falando do assunto, professor Eliel, o que é isso? É um vício? É um pecado? Como é que a gente trata isso aí? Perfeito. Com certeza, quando a gente vai para a Bíblia, a gente encontra vários pormenores sobre o sexo. A gente não vai encontrar a palavra pornografia porque ela é inventada no século XVII, né? Isso. Mas a ideia da pornografia é o quê? É o prazer com o outro que não seja o seu cônjuge. Então é toda aquela de você criar uma imagem de terceiro. E a Bíblia vai condenar isso veementemente, né? Em 1 Coríntios 6 em diante, a gente vai ter a estrutura ali do sexo, do casamento, e como que você precisa ter o contato com o seu cônjuge. Mas só para ficar mais claro, tem um detalhe, eu vou trazer um pouquinho de novo para a história. Santo Agostinho, né, foi um pai da igreja, ele fez um livro chamado Cidade de Deus. Uhum. E poucos leram o texto contrário dele, que foi em 1405, de uma mulher chamada Priscila Ciásio, alguma coisa assim, que ela faz Cidade das Damas. É um livro que poucos já leram, mas esse livro, Cidade das Damas, ela faz uma sátira, porque Santo Agostinho, na Cidade de Deus, o que ele diz? Ele pega todos os textos bíblicos que amparam o sexo, né, de forma cristã, e todos os pormenores cristãos. E ela faz ao contrário. Ela começa a dizer assim, que a Bíblia não tem que tratar a mulher assim. A mulher faz o que ela bem quiser, do jeito que ela quiser. E desde aquele período ali... Qual é o nome da autora? Priscila Ciásio, alguma coisa assim, mas depois eu vou corrigir. Mas eu sei que é 1405, Cidade das Damas. Existe uma coisa interessante nisso aí. 1000 anos, literalmente 1000 anos, depois de Santo Agostinho. 404, 1400. Perfeito. Exatamente, boa andando, pastor. Só que aí quando a gente vai para a Bíblia, pastor Gila, a Bíblia vai falar que todo vício, né? Todo vício, ele parte da falta de algo. Esse falta de algo é falta de Deus. E eu vou até puxar de volta para a pergunta da ouvinte, que vai dizer assim, ó, eu fiz tudo certo, noivei, casei, que é o que eu acho que eu não vou nem falar essa palavra, né, que fica muito de jovem, mas é como eu entendo, que a igreja está faltando esse ensinamento de dinheiro, de sexo, de pornografia, de todos esses pormenores. E aí o jovem não sabe lidar com isso. É uma omissão, né? Então ela diz todos os ritos, mas não aprendeu como fazer esses ritos. Então ela aprendeu, ó, eu preciso me casar, né, certinho, noivar, namoro. Mas tá nítido que o namoro dela pode ter tido alguns errinhos. Um clássico foi ela descobrir depois, no casamento, que ele era viciado em pornografia. Isso se descobre no namoro. Então o que ela apontou aqui não foi tinha uma que... intimidade, né? o rito que ela fez foi padrão. Ó, eu namorei, noivei, casei. Mas ao longo desses ritos, eu tenho a certeza, de 99,9%, que estava tudo errado. No início, né? Começando pela escolha, começando pela troca de ideia, né? Eu vou falar isso de uma forma de causa, né? Eu nunca tive contato, até por causa da minha família, meu pai, meu avô muito rígido, meu avô foi fuzileiro, né? Serviu. Então eu não tive contato com a pornografia de primeira. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu tinha 14 anos. 14, olha que eu sou dessa geração, né? Nasci em 99. Na escola, porque um amigo com o celular tava vendo, eu naquela zoeira com todo mundo, peguei e olhei. Já existia celular nessa época? Já, 2014. Agora, 2014. Eu ainda estou ali. A minha época, daqueles desenhos animados, já não era um top igual da nossa época, mas tinha. Sim, e eu lembro que eu vi, mas
como não fazia parte do meu... Sim. Não liguei. Cheguei em casa e falei, ó pai. E aí meu pai brincou. Meu pai, ó, seu avô na época, ficava cantando umas músicas pra gente, da nossa época que tinha coisa de pornografia, e brincou comigo e tal, beleza. Namorei errado, né? Eu e minha namorada, que hoje é minha esposa, há 8 anos, a gente começou já a ter relação, e tudo ali ainda sem imagem nenhuma de nada. Sim. Mas ainda assim, meu casamento futuro, lá 2 anos depois, a gente teve que consertar coisas que foi fluxo daquilo. Então, o que está acontecendo nas igrejas? Está tendo uma falta desse assunto, de conversar. O jovem já está vivendo, aí a gente chega assim, ó, que é o que me irrita, tá, gente? Isso aí eu falo para os pastores mesmo, diretamente. Sim. Chega na IBD, um bando de criança desenhando a arquinha de Noé, ou a tia, né, que é chamada de tia, nem entende que é uma missionária ali. Não é tia, não é seu parente. Né, é uma missionária que está ali. E aí ela vai falar sobre, gente, Jesus morreu na cruzinha, enquanto a criança está vendo pornografia no desenho. Então a gente quer infantilizar jovem adolescente que na escola é um demônio, xinga, fala besteira, mas na igreja é a gracinha de Jesus. E é por isso que o diabo continua batendo nos nossos filhos, enquanto a escola não está com pormenores de falar. Fala com firmeza, enquanto a gente está, arquinha de Noé, Jesusinho te ama. Na verdade, é a omissão. É a omissão. Muito bem. 11h45, Pastor Valverde. Agora, eu quero voltar aqui numa questão que muitas vezes as pessoas não pensam e em relação quando isso acontece no casamento. Pastor Valverde já tocou na questão, mas eu queria me aprofundar. Às vezes, a pessoa descobre que o cônjuge, aí pode ser o marido, pode ser a mulher, está envolvido com pornografia. E aí começa a crise, a pessoa entra em crise porque ela acha que é a questão do seu casamento. Quando, na verdade, essa pornografia ela começa na infância, o pastor Valverde falou, e essa pessoa nunca venceu a pornografia, ela entrou no casamento, já com problema, né? Já com esse problema, e ela nunca venceu, e agora o cônjuge está achando, porque pegou, que é a questão do seu casamento. Não é. Às vezes pode ser uma questão, pastor Valverde, que ela nunca venceu na vida. É porque, assim, alguns, é interessante, assim, é porque, na maioria dos casos, ela está disfarçada de um ambiente familiar. Aí tem um palavrão, tem as brincadeiras bobas do pai, tem o tamanho dos volumes das coisas das meninas que os pais falam, entendeu? E aí vem essa... e todo mundo acha uma gracinha. Só que isso já está entranhado na cultura daquele povo. Então eles acham que isso é natural. Isso não é pecado porque foi sempre assim. Do outro lado, tem as pessoas que já têm a malícia e a maldade e mascara com um ar de liberdade para uma expressão relacional do casamento. Os dois são um erro maior. Os dois são erros. Tanto da criação, da educação, da coisa disfarçada como coisas boazinhas, como do outro lado. A questão da pornografia, eu acredito que seja mais ela entra no perfil comportamental dentro da cultura e ela entranha. O problema é que a igreja não está mudando a cultura dos seus membros, os líderes da igreja não estão sabendo como se relacionar com a cultura moderna dentro da igreja. E não é só na questão pornográfica, é na questão dos costumes, na questão dos relacionamentos dos namorados, na questão do relacionamento do trato das pessoas com o dinheiro lá fora, no comércio, no trabalho. A igreja não está tendo, eu gostei dessa ideia de escola bíblica dominical, porque a gente precisa tratar dessas coisas dentro da igreja. Isso é um assunto que você trata dentro da igreja, com os membros da igreja, sabe? E dentro das famílias também, os pais e as mães. Porque, olha só, como é que eu como é que um rapaz vai ser ético? Vamos falar do sentido financeiro. Ele vai ter ética, porque você é um crente, você tem que, olha a palavra de Deus. Meu filho, quando você chegar na igreja, aí como é que você vai ser isso se a tua família todinha é de um bando de pessoas que dá a volta nos outros? Aí você quer que seu filho seja diferente? Da mesma forma, vem a pornografia. Os pais cobram dos filhos, porque você é crente, e aí eu gostei dessa explicação, né? A arquinha de Noé, o pazinho dos animaizinhos, que tudo tipo falando, frutinho, vai falando com essa linguagem lúdica, muito infantil, e os meninos totalmente erotizados na escola, e agora dentro da igreja os meninos não é santo.
Porque a palavra de Deus nos ensina, nós temos que ser santos dentro e fora da igreja. Claro. Só que a igreja não está ensinando essa santidade, os seus membros. Por quê? Por um motivo simples, gente. Hoje em dia a igreja é status, deixou de ser pregação, cruz, dificuldade, sangue, para ser status social, econômico, financeiro, político, intelectual. Também. Então, veja bem, a igreja passou agora a ser um marketing, um merchandising. Então as pessoas não querem perder. Minha igreja tem 1.500 membros, nós temos 800 jovens e não sei o quê. Mas como está a situação desses jovens na igreja? Como está a situação desses membros? Parece que todo mundo é crente, né? Eu estou falando disso não só da pornografia, mas em todas as áreas. Em todas as áreas, né? A igreja é um lugar para as pessoas santas. E são poucos, como o pastor botou aqui, escolhidos. Muitos são chamados. Eu queria voltar nessa questão, pastor Jailson, da facilidade hoje para você ter acesso ao material pornográfico. Uma das últimas pesquisas apontou que 99% dos brasileiros hoje acessam a internet pelo celular. Desses 99%, 58% disseram que só acessam pelo celular. E 41% disseram que acessam os dois, tanto o celular quanto o PC. Ou seja, as pessoas estão conectadas. Agora sim, o que eu queria dizer é o seguinte, essa facilidade, quem hoje trabalha com o celular, tem rede social, não tem como essa pessoa não ver hoje uma imagem pornográfica. Quase impossível. Você acessando aqui os seus Reels, enfim, a sua rede social, vai vir uma imagem pornográfica, virá. Agora a questão é, o que vamos fazer? Vamos ficar lá? Vamos passar? Vamos deixar isso ser trabalhado na nossa mente? Porque é uma realidade do mundo moderno. E aí, pastor Jailson? Primeiro, se não tiver uma higiene mental, a gente está enrolado não só com essas questões, né, que envolvem a sexualidade, como em outros casos também. Agora, o inimigo das nossas almas, né, ele é muito malandro, vamos assim dizer, né, traiçoeiro. Ele fez, projetou, explorou, que ele explora as leis de Deus, ele não cria nada, né? Ele usurpa o que está criado. E com isso, ele envolveu, a humanidade toda está envolvida nisso. Gente, é muito preocupante. Preocupante, se tornou um vício. Hoje, é um vício. Praticamente todas as pessoas estão viciadas. Nós chegamos hoje, você chega em certas igrejas grandes, ali na tribuna você tem vários pastores, às vezes atrás do púlpito, né? Enquanto o pastor está ministrando, eles estão acessando as redes sociais, gente. É um vício pior do que a cocaína, ou semelhante. As pessoas, e onde a coisa é liberal mesmo, que como o pastor Valverde colocou aqui hoje, a preocupação da igreja é status mesmo. É número de pessoas. E valores. Cadê? Financeiros, por favor. Sim, valores financeiros. Sim. A cultura, o conceito do ter. Acabou o conceito do ser. Isso. Não é certo? Isso. É o ter, não importa como, é o ter. Então o que que acontece? A coisa vai se alastrando e vai tomando conta de tudo. A questão que o professor colocou aqui, eu tenho batido nessa tecla. Nós temos o medo. O medo de discutir essas questões. Nós somos omissos com relação à orientação sexual. Dá medo de falar na igreja. Como se fosse pecado você tocar nesse assunto, sendo que as crianças no colégio estão ouvindo barbaridades. Absurdos. Esquecem que o celular está também na mão de muitas crianças, o que não deveria estar. Aí o que acontece? Não, esse assunto é um tanto delicado, vai aflorar... A falsa santidade. Né? Entendeu? A falsa santidade. Não, tem que ter sabedoria, claro. Pessoas aptas para poder tocar no assunto, mostrar, conscientizar, orientar. E o caso de casamento, pessoas que casam sem orientação, sem estarem realmente preparadas para lidar com essas situações. Agora, se nós não fazermos essa higiene mental, para saber lidar com isso, se não haver dentro de cada um de nós essa capacidade de superação, de olhar que essas coisas são as meras ilusões, não é certo? Que nós temos nas telas, e que isso só traz consequências em um casamento, em um relacionamento, na vida pessoal, na vida profissional também.
Porque a mente de um jovem, a mente de um adolescente, é uma mente que não está totalmente preparada a lidar com certos desafios que nós temos no momento. E o que aconteceu? Volta a esse ponto. Essas coisas chegaram, e muitas delas chegaram de vez. Nós não estávamos preparados para lidar com isso, não preparamos o nosso povo, a sociedade não está nem aí. O sistema, o negócio deles é vender, e eles querem fazer o quê? Consumidores. Eles precisam de consumidores. Quem vai morrer? Não importa. Entendeu? Quantos lares vai ser destruído? Não é do interesse do sistema. O sistema é podre. Não bastasse o sistema ser podre, agora a igreja entrou pelos caminhos. A igreja está sistematizada. Sim. Aí vem Isaías, todas as suas mesas estão cheias de vômito e não há nenhum lugar limpo. A igreja perdeu o foco totalmente do reino dos céus. Uma igreja materialista, não é certo? Isso. Que está buscando os seus interesses financeiros, e santidade tanto faz. E se você, como foi aqui em off nós falando, hoje você não ouve mais um glória a Deus se fazer, que é coisa de outro século, não é certo? E a gente, claro, nós defendendo tudo com ordem e decência, não é verdade? Mas o nome de Deus está sendo glorificado como? Não é verdade? Aí aquela coisa formal, né? Intelectual. O que é isso? Tudo tem seu centro, mas espera aí, a coisa se tornou uma regra. Se tornou regra. E aí o que acontece? Nós temos pastores, aí o pastor, ele é um solteirão, porque ele se separou da mulher, não é assim? Aí ele tem um ônibus, inclusive uma pessoa passou isso em minha cara, pastor, ela é separada, busca um relacionamento, pastor, eu tô fora, porque eu convivi com um que ele andava tendo relação com várias pessoas da igreja, ela estava chegando para a igreja, é aquele grande carisma, não é certo? Que abraça todo mundo, que tem um ônibus que carrega o povo para a igreja, que tem suas obras sociais, grande figura na sociedade local, um promíscuo, um adúltero. Essas coisas não se ouve mais de púlpito, mas ele tem uma grande obra social, ele faz um grande papel dentro da sociedade, a igreja dele tem 2.000 membros, e ele no pecado. E quem é que vai falar contra isso? Quem é que ousa a levantar? Aí vem as paparicações, não é assim? O irmão, o empresário que está envolvido com o casamento dele quase rachando, que ele tem problema com a secretária, ele tem problemas com outras mulheres, mas ele é um grande dizimista na igreja. Aí, mas se é um membrozinho que toca lá o violãozinho dele, mas não tem respaldo financeiro, teve qualquer problema com ele, já chama logo numa reunião, já disciplina e assim sucessivamente. Então essa questão sexual é muito séria. O adultério está dentro da igreja, os líderes estão envolvidos. Isso. E agora eu pergunto, se o líder ele não tem moral para poder, nem consigo mesmo, como é que ele vai ter moral e capacidade de poder orientar a nossa gente? Verdade. Só um minutinho, meu nobre Deus. Olha, eu queria mandar um abraço aqui para uma ouvinte nossa, direto, todos os dias, a irmã Elisa, lá do bairro do Cruzeiro, que ela está nos assistindo todos os dias. Um abraço, irmã. Elisa. Muito bem. Um minuto, professor Eliel, para a gente falar sobre assim, alguém que esteja aí nos ouvindo, nos assistindo e que esteja envolvido nessa situação da pornografia e queira se libertar, mas qual o primeiro passo? Perfeito. O primeiro passo eu vou dar passos bíblicos, né? É você confessar. E quando eu falo confessar, por favor, já estamos em um século e já entendeu os problemas da igreja. Veja para quem que você fala. Isso. Tome cuidado. Observe o líder. Observe aonde você está. Né? Mas o primeiro é confessar para Deus de forma óbvia. O segundo é entenda que a pessoa que você casou, que você disse eu te amo e achava uma gracinha na época de namoro, é a mesma pessoa. Então, tente conversar junto com essa pessoa que você buscou, né? E ali naquela conversa, entenda que é um vício como todos os outros, não é nem pecadinho nem pecadão, é um mal que vai te levar para o inferno como qualquer outro, e você precisa de ajuda. E isso também é curável como qualquer outro pecado que a Bíblia fala. Muito bem. Olha, a igreja precisa sair do sistema do mundo.
todas as coisas aí, é tudo sistematizado, tudo foi falado. E a igreja é o oposto ao sistema. E se for perseguido, que seja perseguidos e crucificados de novo. Quero agradecer os nossos debatedores pela participação. Obrigado ao professor Eliel, também ao pastor Valverde, ao pastor Jailson Coutinho. Muito obrigado você pela audiência, Melodia. Compartilhe o nosso conteúdo aí, o debate de hoje. Fique à vontade, tá bom? Tá nas redes sociais aí, no Facebook, também no Instagram. Só é colocar a Melodia Conquista, você vai encontrar a nossa rede aí. Fique à vontade para compartilhar, comentar a nossa transmissão, tá bom? Chegando o Rádio Chofé, nosso amigo Léo Pereira. E o Debate Melodia fica assim amanhã, terça-feira, 1º de abril. Acabou o março, hein? Se o Senhor Deus nos permitir... Mentira! Estaremos de volta para mais um... Debate Melodia.